gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre a 5ª temporada de Elite com spoilers. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo e vamos lá! A 5ª temporada de Elite estreou na Netflix ontem, sexta-feira, e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre ela com spoilers de tudo que rolou. Se você ainda não terminou de assistir a temporada, quer saber mais ou menos o que esperar dessa temporada sem spoiler, tem um vídeo aqui no canal das minhas primeiras impressões, que eu vou deixar linkado aqui, eu não sei mais qual lado que é, então eu vou deixar linkado aqui no izinho pra vocês. Então pode ir lá assistir, lá não tem spoiler, pode ir tranquilo, mas hoje, e a partir de agora, o spoiler vai comer solto, então vamos falar de Elite. Bom, primeiro de tudo, vamos começar falando sobre ele, o reizinho dessa temporada, meu personagem favorito, o Patrick. O personagem do Mano Hills finalmente teve o destaque que merece, com uma história e motivações, e enfim, finalmente era algo que ele realmente merecia, né? Vocês sabem que a minha maior crítica, talvez não a maior, mas uma das maiores críticas, foi o que fizeram com o personagem dele, principalmente porque, na minha opinião, ele era um dos que mais tinha potencial, e dos 3 irmãos, ele tinha sido o que mais tinha sido subutilizado. E eu acho que aqui eles conseguiram consertar isso. Eu acho que eles deram uma boa história pra ele, principalmente porque a química do Manu com o André Lamoglia, que é o nosso querido brasileiro que está interpretando o Ivan, é absolutamente maravilhosa e eu acho que eles acertaram em tudo com isso. Eu acho que uma coisa importante sobre o Patrick era realmente por que ele tinha esse comportamento tão... que a gente sempre via ele tendo, né? De sempre se afogar no sexo, nas drogas, na bebida, nas festas. Que é aquela coisa, não tem nada de errado se você curte transar, beber, usar drogas é questionável, né? Mas assim, não tem nada de errado se você curte uma festa, se você não quer namorar, você quer viver, aproveitar a sua juventude. Mas dava pra ver que no caso do Patrick era muito uma válvula de escape pra algo, né, do qual ele estava fugindo. Lá no Histórias Curtas, então, a gente descobriu que tem muito a ver com o acidente da mãe, né, com o acidente que matou a mãe deles. Ele se culpa muito por isso e ele sempre achou que a família dele, tanto o pai quanto as irmãs, também culpavam muito ele, também desgostavam muito dele por conta disso. E eu acho que nessa temporada a gente conseguiu explorar uma coisa muito interessante, que era a dificuldade da relação do Patrick com o Benjamin, né, que é o pai dele. Eu acho que ficou muito claro que o Benjamin, ele é uma pessoa completamente constipada emocionalmente. Essa foi a única expressão que eu consegui usar, que eu consegui pensar pra explicar esse homem, porque ele realmente, assim, parece que ele não tem sentimentos, ele é um bonecão de posto que só consegue mandar nas pessoas e acha que exercer o poder sobre as pessoas vai fazer as pessoas, tipo, respeitarem ele, e essa é a única relação que ele consegue estabelecer com alguém. Mas aí a gente vê que claramente ele tem muitas questões com o pai dele, com o fato de que o pai dele não entende ele, com o fato de que o pai dele, por mais que aceite a sexualidade dele, parece que tem um certo problema ali, né, entre eles. Parece que o Benjamin também não enxerga com muitos bons olhos o jeito com que o Patrick vive a vida dele, né, e o jeito com que ele se relaciona com outras pessoas, e principalmente que o Benjamin acha que o Patrick é uma grande bomba prestes a explodir em cima de qualquer pessoa. Tanto que eles têm uma conversa ali, quando tá rolando toda a treta, né, do Patrick com o Ivan e tal, e o Benjamin fala umas coisas muito horríveis pra ele, assim, né, tipo, ele realmente não consegue demonstrar nenhum tipo de empatia pelo próprio filho. Então dá super pra entender, inclusive, eu acho que uma coisa que eu senti muito nessa temporada é as pessoas manipulando muito o Patrick em troca de amor, né, em troca de carinho, em troca dele ter a sensação de que ele tá sendo importante na vida de alguém. Então eu senti isso de muitos relacionamentos, inclusive do relacionamento dele com o pai dele, principalmente no final, né, quando o Patrick chega e descobre que o Benjamin derrubou o Samuel na piscina e o Samuel tá lá meio morto, meio vivo, e o Benjamin claramente usa uma certa influência que ele tem em cima do Patrick pra fazer ele não contar, né, pra ninguém, pra ele não ligar pra polícia, pra, enfim, ele seguir as direções que o Benjamin tá querendo que ele siga pra esconder o que aconteceu, né, pra ajudar ele a esconder um corpo, literalmente. Eu gostei que nesse momento o Patrick, depois de uma temporada onde ele realmente apanhou muito por conta disso, ele conseguiu meio que se livrar dessa questão e ele conseguiu fazer algo que ele não talvez faria normalmente, de quebrar essa bolha, né, dele de simplesmente aceitar as coisas porque parece que a pessoa tá ali, né? Porque até o pai dele fala, né? Tipo assim, vamos fazer isso tipo pai e filho juntos. Então, claramente, assim, manipulando o personagem, né? Então, eu achei muito legal que ele teve esse momento de lucidez, onde ele conseguiu enxergar além dessa manipulação barata do Benjamin. Mas eu acho que isso aconteceu
porque o Patrick foi muito manipulado durante a temporada, e é aí que entra a nossa família Carvalho, né? E aí, vamos então falar sobre esse triângulo amoroso do Patrick, do Ivan e o pai do Ivan. Particularmente, não foi a minha história favorita dentro de tudo que tava rolando. Definitivamente, dentro das escolhas já feitas, foi uma escolha. Eu acho que no final das contas, eles queriam debater um pouco essa questão, principalmente quando a gente fala de esportes muito populares, né? Futebol americano, beisebol. Isso não é exatamente uma história que nunca foi falada, mas existe muita homofobia dentro desses esportes. A gente sabe que eles são tipicamente feitos pro público masculino, né? Eles falam da sua masculinidade. Então, existem muitas coisas a se debater em relação a tudo isso. Então, eu acho que é interessante esse ângulo de você ter um jogador de futebol, além de ter uma homofobia, né? Tipo assim, além de ser homofóbico em vários pensamentos e tal, essa homofobia acaba batendo ali nele mesmo, porque ele tem vontades e desejos e ele não consegue ceder a isso, ele não consegue se aceitar e se entender por conta dessa homofobia e do medo, né, do que tudo isso vai significar pra carreira dele, pra imagem dele e tudo mais. Então, eu acho que esse era o objetivo deles com isso. Acho que não foi bem trabalhado, ficou um pouco jogado em alguns aspectos, porque eles não conseguiram debater tanto isso, né? E eu acho que no final das contas, ficar forçando muito essa relação do Patrick com o pai do Ivan foi uma coisa que eu acho que não adicionou pra história e acabou ficando só meio chato pra mim, né? Então eu acho que era uma coisa que não tinha necessidade. Se eles quisessem realmente ter ido a fundo, explorado mais isso, acho que poderia ter sido um ângulo interessante, né? Porque a gente tem até algumas coisas ali interessantes, mas eu acho que o grande foco deveria ter ficado entre o Patrick e o Ivan e a Ari. Como a gente já tinha imaginado pelos teasers e tudo mais, o Ivan tem uma coisa com a Ari e tem uma coisa com o Patrick, então ele fica dividido ali entre os dois irmãos. Na minha opinião, na minha leitura, né, da série, quando a gente chega lá no último episódio, eu imagino que, obviamente, o Ivan pode ser bissexual, né, ele pode estar se descobrindo bissexual, porque, inclusive, no começo da temporada ele fala que ele é hétero e tudo mais, e depois ele cede ali as vontades, né, com o Patrick, porque ele fica naquele lenga-lenga de vai, não vai, de ficar provocando e depois falando, não, mas eu sou hétero, nunca vai rolar e tal. Claramente também um pouco impressionado, né, e sendo, enfim, afetado pela vida que o pai dele leva, né, porque o pai dele tem essa vida de machão do futebol, pegar várias meninas e tal, não sei o quê, e por mais que desde o começo a gente veja o Ivan ser muito contra, né, essa vida de festeiro do pai dele, e isso inclusive era uma grande questão pro personagem no começo da temporada, e depois a gente vê que ele se perde um pouco no personagem quando ele começa a ficar confuso com os próprios sentimentos. Então eu acho que tem sim, né, um impacto ali, tem sim, porque se você cresce vivendo naquele ambiente, por mais que você não, né, por mais que assim, ele não seja homofóbico, ele tinha uma coisa, né, de se recusar a aceitar aquilo. Seria interessante a gente ver um casal gay que simplesmente vai ser feliz, mas em Elite ninguém é feliz, né? E ninguém tem um relacionamento saudável, então assim, não dava pra esperar muito, né? Então dentro do que dava pra esperar, eu acho que a gente até que venceu, entendeu? E se tiver que passar pano pro Ivan, eu vou ter que passar pano, entendeu? Ele é brasileiro, é o André Lamoglia, eu vou ter que passar esse pano, gente. Infelizmente é mais forte do que eu. Mas, obviamente, ele foi bem escroto em muitos momentos, né? Mas eu confesso que assim, ele e o Manu Rios têm muita química, tipo, muita. As cenas deles são maravilhosas. E a cena que eles finalmente ficam juntos, que eles transam e tal, eu acho que é uma das cenas mais bonitas de Elite. Era uma grande cena de sexo, entendeu? Um grande bacanal ali que tava rolando, e a cena com uma musiquinha super, tipo, soft no fundo, um romance. Eu achei maravilhoso, entendeu? E a cena parece que dura 20 minutos, né? Então, assim, achei maravilhosa, achei muito bonita, bem iluminada, a química dos dois é muito bonita, tudo funciona nessa cena. E eu acho que as cenas dos dois são muito boas. Eu acho, inclusive, que a partir desse episódio, que é o 5, e eu já imaginava que isso ia acontecer, né? A gente tem pouquíssimas cenas dos dois juntos, porque eles estão super afastados, e eu gostaria que a gente tivesse visto um pouquinho mais, né? Acho que eles poderiam ter brigado, poderia ter rolado tudo que rolou, porque claramente, assim, o que eu tava falando antes era que claramente, em cima de tudo que a gente viu, eu acho que o Ivan nunca se apaixonou de verdade pela Ari. Eu acho que ele se apaixonou pelo Patrick, e ficar com a Ari e fingir que tava apaixonado por ela e ter esse foco nela, né? E ficar voltando pra ela ali, era uma forma dele de rejeitar esse outro sentimento. Tanto que no final, né, da temporada, a gente vê o pai do Ivan, inclusive, conversando com ele, e ele vai atrás do Patrick.
ele consola o Patrick naquela situação, né? No final ali, quando, enfim, tá rolando tudo, e a polícia e tal, a Arie tá ali com a Mância, e aí o Ivan consola o Patrick e está ali para ele. Então eu acho que foi sim uma descoberta. Foi uma descoberta difícil, principalmente porque magoou muito o Patrick, e eu super entenderia se ele não quisesse nada mais com o Ivan, mas, inclusive porque ele foi muito hipócrita, né? Porque ele tava lá transando com a irmã do Patrick, e aí a hora que o Patrick transou com o pai dele, ele não ficou nada feliz. Mas a hipocrisia falou mais alto, entendeu? Então, tudo bem. Mas eu vou passar esse pano, tá? Vou passar esse pano. Então, assim, em muitos momentos eu tava, tipo, revirando os olhos pro Ivan, entendeu? Porque ele tinha, nossa, um comportamento que a gente também já sabe que existe, já viu várias vezes, de um cara que claramente tá interessado no outro, não quer aceitar aquilo, então ele fica meio de brincadeirinha, tipo assim, no homo, sabe? Ele era meio essa vibe, assim. Mas eu acho que foi legal, e eu acho que no final das contas eu gostei dessa história. Eu teria aparado algumas pontas, tipo assim, o pai dele acho que não precisava ter essa história toda, acho que o drama poderia ter ficado entre o Ivan, o Patrick e a Arie, e eu acho inclusive que se eles tivessem se focado nesse trio, eles poderiam ter desenvolvido ainda mais essa impressão que eu tive do Ivan, né, de estar tentando rejeitar esses sentimentos pelo Patrick por medo, enfim, por receio ou qualquer coisa que seja, né. Eu acho que poderia ter tido um pouco mais disso, mas eu acho que como um personagem novo, ele teve uma história legal, ele teve química com um dos personagens, ele trouxe um aprofundamento, eu gostei que ele se envolveu com as outras histórias, então ele teve ali uma parte que ele ajudou o Samuel, no final a gente tem também ele conectado ali com a história do Felipe, da Isadora. Então eu gostei que ele se espalhou assim pela temporada e meio que se conectou um pouco com cada uma das pessoas. E estou muito animada pra ver o que vai acontecer, tanto com o meu casal, quanto com o personagem do Ivan na 6ª temporada, que já está renovada a série, né? Então tô bastante animada pra ver, acho que os dois seriam dois personagens que me fariam continuar assistindo a temporada. Eu acho que essa temporada foi muito melhor do que a 4ª temporada, mas eu acho que ela ainda não chegou lá. Eu acho que ela tem algumas questões que acabam puxando a temporada um pouco pra baixo, e eu acho que isso teria sido facilmente resolvido, e eu acho que um dos principais pontos pra mim é que essa temporada, como a gente já tem a 6ª temporada confirmada, já dá pra saber que essa temporada, ela é quase uma parte 1, né? Então a gente tem alguns acontecimentos aqui, a gente tem algumas coisas, algumas histórias que vão sendo colocadas, algumas dinâmicas, personagens novos e tudo mais, mas claramente tem muita coisa daqui que vai continuar sendo resolvida na 6ª temporada, então eu sinto que ela não necessariamente tem um objetivo, né? Eu sinto que é como se a gente estivesse assistindo a parte 1 e aí a 6ª temporada vai ter a parte 2. E por mais que, assim, a gente sabe que série, as coisas precisam, né, ter um começo, meio e fim dentro da temporada e tal, eu acho que faltou uma linha principal, assim. A gente tinha essa investigação do corpo lá do amigo do Benjamin, né, que apareceu lá o corpo e tal, mas também eu sinto que isso fica um pouco de lado em alguns momentos, e aí eles tentaram meter um monte de coisa ao mesmo tempo. Então a gente tem o corpo do Samuel, que aparece ali na piscina, né, no 4º episódio, a gente vê que é o Samuel, e a gente tem o corpo dele que aparece lá no lago, né, que eles recolhem o corpo e tudo mais. Então fica essas duas coisas e não tinha espaço pra essas duas coisas em tantos episódios, porque afinal a gente tá falando que isso, né, veio à tona no 4º, então a gente só tinha 4 episódios pra desenvolver essas duas coisas. Então eu acho que eles poderiam até ter colocado isso, mas ter assumido essa temporada mais longa, né, e feito parte 1, parte 2, e deixado algum mistério pra ser desenvolvido na parte 2, né, na 6ª temporada. Então eu acho que pra mim o grande problema foi esse, tendo em vista a salada que foi a 4ª temporada. Eu acho que essa com certeza já é uma mudança muito positiva, né? Eu acho que eles já chegaram em algum lugar muito diferente, muito melhor com essa temporada agora. Então eu fiquei bastante satisfeita. Tenho algumas críticas, inclusive por isso estamos aqui nesse vídeo que com certeza vai ser longo. Então temos alguns pontos que eu acho que a gente precisa debater e questionar, como sempre, mas eu acho que foi um saldo muito mais positivo do que o da 4ª temporada, e acho que tem sim várias coisas que eu gostei bastante. Então tá, então já que eu falei das coisas que são ruins da temporada, vamos falar sobre o elefante branco na sala, que é o Bill. Bill, vai aparecer uma foto dele aqui, vocês já sabem que esse é o nome dele agora pra mim, não tem como ser outro nome. Então, o Bill foi um personagem que eu tinha elogiado bastante nas minhas primeiras impressões. Falei, pô, acho que ele é um personagem legal, acho que a história dele pode, inclusive, dar uma história pro Omar. Inclusive, eu ia elogiar isso, né? Eu acho que no começo da temporada a gente tem uma dinâmica entre Omar e Samuel que me deixou interessada nos dois personagens, sendo que são personagens que eu tô um pouco cansada. Mas eu acho que toda essa questão da briga dos dois, né, desse desentendimento
entendimento que eles têm, enfim, eu acho que tudo isso foi uma coisa muito legal. Os dois são muito amigos, então seria uma dinâmica interessante pra ser trabalhada. Aí ela é trabalhada até o 4º episódio e depois ela simplesmente é esquecida, assim como a relação do Omar com o Bill, assim como o Bill de uma forma geral. Que até agora, vamos combinar, o personagem não serviu pra nada. É isso. Se ele não estivesse ali, teria dado absolutamente no mesmo, né? A gente poderia ter o Samuel e o Omar brigando, eles já estavam brigando antes do Bill chegar, piorou depois que o Bill chegou, simplesmente não tem propósito. Eu, inclusive, fiquei pensando, enquanto estava assistindo o 8º episódio, o Bill vai aparecer e vai falar sobre o corpo que eles encontraram, vai falar que, na verdade, a culpa é do Guzmán, vai falar que, sei lá, vai querer ferrar o Samuel, ou vai fazer lá um depoimento, dar um depoimento pra polícia pra ajudar o Samuel, sei lá, entendeu? Pensei assim, pô, esse menino vai se inserir de alguma forma nessa treta, entendeu? Ou a gente vai descobrir alguma coisa, ou ele vai ajudar a roubar o chip. Eu pensei milhões de coisas, né? Milhões de coisas sobre o personagem. E aí eu tive o quê? Nada. Absolutamente nada. Aí eu te pergunto, mas por quê, né? Não tem porquê. Não tem porquê. E aí, gente, isso é uma coisa que eu tinha falado já na minha crítica, né, nas minhas primeiras impressões, e acho que é uma coisa que preciso falar de novo, porque afinal de contas, já falei isso, a gente pode gostar, a gente pode ser fã, a gente pode acompanhar, mas a gente tem que apontar os erros quando tem, e esse foi um erro grotesco. Porque, assim, Elite é uma série que é extremamente criticada, e com muita razão, sobre a falta de representatividade. Obviamente, não é só de pessoas que não sejam brancas, porque a gente já teve um elenco um pouco mais diverso, né, com protagonistas que não eram brancos, e aí isso rapidamente foi se diluindo e a gente ficou com um elenco praticamente inteiro só de pessoas brancas, mas também, né, de corpos diferentes e tudo mais. Isso também sempre foi uma questão, que inclusive teve uma temporada que eles resolveram trabalhar isso, trazendo um personagem negro, e que a história dele era ele ter sido gordo e sofrido bullying, e aí ele tinha emagrecido, então tipo assim, tudo errado, né? E aí, quando eles falaram, vai ter aqui esse personagem, né, a gente viu o Adam é um moço negro, falei, pô, tá bom, eles estão tentando, a gente sabe que na 6ª temporada vai ter uma outra personagem que também é uma menina negra, tudo bem, eles estão ouvindo as críticas, porque não são poucas críticas, são muitas críticas em relação a isso, eles estão escutando, eles estão falando, a gente precisa, né, diversificar aqui esse elenco. É óbvio que, assim, você não precisa pegar os atores que já estão lá e tirar e pronto, mas toda temporada eles adicionam personagens novos, toda temporada eles buscam atores novos. O que custa, né, eles tentarem buscar pessoas que não sejam brancas? Falei, pô, legal, vamos colocar um personagem tal, gostei que ele tava fora do contexto ali de Las Encinas, né, ele ia ter uma outra história, era um pouco clichê e questionável o fato de que aparentemente ele era ladrão, né, e ele furtava as coisas e tal, mas eu pensei, bom, ele vai ter uma história aí com um cartel de drogas e tal, é um pouco clichê? Mas vamos ver aonde isso vai dar, né, e aí no final das contas não deu lugar nenhum, então assim, além de terem escolhido uma história, assim, extremamente estereotipada pra colocar o único personagem negro da série, eles ainda simplesmente desaparecem com esse personagem depois do 4º episódio, sem mais nem menos, e o personagem não tem sentido nenhum dentro da temporada. Aí eu fico pensando, será que eles viram as críticas e falaram, vamos colocar assim, de última hora, e aí tacaram o personagem lá e falaram, e é isso aí, né, porque me parece isso, entendeu? Me parece isso e eu não gosto, eu não fico feliz com isso e eu acho uma grande merda. Aí agora na 6ª temporada vamos ter uma outra personagem negra, será que o Bill vai voltar? Não sabemos. E o coitado do Omar, que no final das contas era um outro personagem que também não era branco, e aconteceu o quê? Também ficou de escanteio de novo, né, a única história do Omar é a porra do Under, aí o Under saiu da série e ele fica lá flutuando e não tem história nenhuma pra ele e ele simplesmente não aparece em metade dos episódios. Então esse aqui eu tirei do coração, entendeu? Porque isso aí eu fiquei com muita raiva. Acho que essa foi a única coisa que eu olhei e falei, meu Deus, que ódio disso aqui, cara. Não tem condição um negócio desse, entendeu? Tipo, não tem condição um negócio desse. A gente tem a Rebecca e a Mance que nessa temporada foi um grande sofrimento pra quem gosta das duas juntas. Eu acho que eles não souberam encaixar elas direito na trama, então elas ficaram assim um pouco de lado, por mais que, né, toda a questão ali do chip e tal tivesse diretamente ligado com a Mance, a dinâmica das duas, e no final, quando a Rebecca, tipo, fala, não vamos ficar juntas então, né, tipo, quando ela, acho que um pouco antes delas ficarem juntas, da Rebecca, né, ficar com ela por causa do chip e tal, eu fiquei meio tipo, tá, mas por quê? Sei lá, ficou uma coisa meio estranha, ficou meio jogado, ficou mal trabalhado, não foi
a minha história favorita e eu amo a Rebecca, então fiquei muito triste com isso. Apesar disso, eu acho que elas têm algumas cenas legais, né? Dá pra torcer pelo melhor, assim, pra um futuro das duas. Caetana, que aparentemente essa é a última temporada da Georgina, eu não tenho certeza agora, gente, mas eu tive a impressão de que sim. Fiquei triste porque, de novo, achei ela mal utilizada nessa temporada. Ela aparece mais do que na outra temporada, mas eu queria que ela tivesse tido mais histórias relacionadas a ela, queria que a gente tivesse visto mais da história dela mesmo, né? Mas no final, inclusive, ela até fala que ela tava ali vivendo naquele mundo e ela tava meio que se esquecendo das coisas que ela realmente queria, né? De lutar pelas coisas que ela realmente queria, né? Acho que isso justificou a personagem estar mais apática, assim, mas eu confesso que eu dei um grito quando o Felipe apareceu, o Felipe do Histórias Curtas, porque eu amava os dois juntos, amei os dois juntos naquele Histórias Curtas, então fiquei super feliz quando ele apareceu. Gostei que teve um espacinho pra meio que desenvolver ali o romancezinho entre os dois e que ela, enfim, tava pronta pra deixar o Philip pra trás, né? Então fiquei feliz que ele apareceu, acho que os dois super combinam, eles têm uma química boa, eles são super bonitinhos de ver juntos e tal, então fiquei feliz com isso, mas achei que a Caetana merecia mais. Eu achei bonito o final da personagem, né? Se realmente essa for a última temporada dela, achei que foi um final digno e bonito pra uma personagem que eu gostava tanto, e eu só acho que ela tinha tanto potencial e poderia ter oferecido muito mais pra série. Eu acho que só o final, tipo, da Rebecca pedindo pra ela ir lá no escritório do Benjamin e tal, eu achei essa parte completamente aleatória. A coitada não tinha nada a ver com a história, entendeu? Tudo bem que ela é amiga da Rebecca, mas assim, não tinha nada a ver. E aí meteram ela nessa palhaçada, entendeu? Então fiquei bem chateada, assim, com isso, né? Em relação ao Philip e a Isadora, então vamos falar agora dos três, né? Eu já tinha falado pra vocês que eu tava com um pouco de receio do que eles iam fazer com o Philip nessa temporada. Eu confesso que eu ainda não sei se eu gosto totalmente, porque ele estuprou, abusou sexualmente da Caetana e da outra menina, que aparece lá no começo da temporada e tudo mais, e rola um arco de redenção, né? Eles tentam colocar a culpa disso na bebida, né, no vício dele, mas eu sinto que eles não necessariamente levam isso tão a sério dentro da série. Aí, enfim, no final das contas, então a gente descobre que a Isadora tem um problema com drogas, o que eu achei interessante pra personagem, gostei desse desenvolvimento dela, gostei da conversa que ela tem com a Caetana, o fato de que elas têm ali uma relação, mas elas não necessariamente se tornam amigas, então existe um meio termo ali, até porque a Caetana não tá interessada em brigar por homem, né, então eu acho que isso é legal, eu acabei gostando da dinâmica das duas, eu sei que algumas pessoas não vão gostar, porque no final parece que elas estão brigando por homem, mas eu acho que eles conseguiram chegar ali no meio termo, e claramente a Isadora tem problema com drogas, ela conta isso, né, e eu acho que a gente até explora bastante isso, então eu gostei dessa parte. Quando eles estavam lá em Ibiza, eu já comecei a ficar nervosa com o que ia acontecer, porque simplesmente surgiram aqueles três garotos completamente aleatórios, e aí no final, então, a gente tem uma situação onde esses três garotos estupraram a Isadora, gravaram, né, o vídeo, ele não mostra tudo o que acontece, mas depois a gente vê ela claramente no banho, saindo sangue e tudo mais, então fica bem claro o que aconteceu. Eu achei que foi muito sensível da parte da série não mostrar mais do que precisava pra gente entender a situação. Eu acho que é sempre válido a gente debater isso, porque são coisas que acontecem, principalmente quando tem drogas envolvidas, bebida, festas, pessoas mais novas, inclusive, né? E eu acho que foi interessante também dessa coisa da Isadora ser toda cheia de si, né? E ter uma imagem, ser uma pessoa famosa e rica, e mesmo assim, ela tá sujeita a acontecer uma coisa horrível dessas com ela. Então eu achei que essa parte foi interessante, e eu acho que foi muito sensível deles não mostrar tudo, porque não precisa, seria uma violência absolutamente desnecessária pra todo mundo. Fiquei muito angustiada com a cena, mas eu achei que a cena foi só assim, deu a entender, e depois ela falou, isso aconteceu, e pronto, você não precisa ir além disso, né? Então eu achei que isso foi muito bom da parte da série, acho que foi uma escolha muito sensata, e fiquei muito triste com toda essa história, e aí fica aquela coisa, né, porque o Ivan e o Philip estavam no quarto, e aí fica, tá, mas e aí, eles não vão fazer nada? Aí depois a gente vê que os dois estavam drogados demais e acabaram, enfim, sem conseguir fazer nada, e eles tentam depois ainda fazer alguma coisa, o Philip conversa com a Caetana pra ela oferecer uma ajuda pra Isadora, e querendo ou não, eu acho que isso acaba sendo um empurrão necessário pra ela conseguir falar sobre isso, né, e querer denunciar, que é o que acontece no final, mas o
personagem do Philip continua sendo uma incógnita pra mim, porque eu acho que ele não sofreu as consequências do que ele precisava sofrer por conta do que ele fez. Obviamente as pessoas cometem erros e tudo mais, eu acho que eles deveriam ter sido mais duros em relação a isso, tipo, ok, isso aconteceu, foi um crime, e você tem um problema com drogas, então precisa ter uma consequência legal em relação a isso. Sei lá, tudo bem, talvez eles não vão colocar ele na prisão porque ele é um príncipe e tal, mas ele precisa, sabe, pagar de alguma forma e, no mínimo, ir pra uma reabilitação pra lidar com esse problema, porque se você tem esse problema com bebidas, você não pode só sair bebendo e pronto, é isso aí, sabe? Eles não acertaram no tom, pra mim, não acertaram nesse tom de contar essa história. Acho que ainda existe alguma chance, mas eu confesso que eu tinha expectativas melhores em relação a toda essa história e elas não foram atingidas de forma nenhuma. A Ari, sei lá, essa personagem, entendeu? Ela me irritou demais em muitos momentos da temporada. Ela com aquela história com o Samuel, tem uma hora que eles estão ali no leilão, não consegue aceitar que ele tá trabalhando, e daí quando ele se demite e tal, claramente ela tem uma questão dele, tipo, tá com ela por causa do pai dela, né? Se é interesse, se não é. E eu entendo, mas eu acho que não foi bem trabalhado pra gente entender o lado dela. Parecia só uma garota mimada, riquinha, que não consegue ter o que quer, então ela se rebela. Aí ela vai, fica com o Ivan, daí ela trai o Samuel, e daí ela fica nessa, daí ela briga com o pai. Não consegui ter empatia por essa personagem. Ela me irritou em muitos momentos. Eu gostei só que na hora que o Benjamin apunhalou o Samuel pelas costas, falou pra ele se entregar e que ele ia ajudar, e daí ele simplesmente virou as costas e falou, beleza, não vai ajudar. Eu falei, pelo amor de Deus. Mas pelo menos nesse momento a Ari tomou uma posição boa, né? Ajudou o Samuel, ofereceu ali o que ela pudesse fazer. Então, enfim, uma relação meio complexa, mas claramente não é uma relação saudável. Ela não consegue entender, não consegue descer do privilégio dela pra entender a vida de uma pessoa diferente, por mais que ela diga que ela ama ele, ela claramente não consegue entender o que tudo aquilo significa pra ele. E eu, particularmente, não vejo no Samuel esse interesse de estar com a Ari só porque ele acha que é o que o Benjamin quer. Porque eu acho que a relação dele com o Benjamin, ela só é tão intensa quanto a relação dele com a Ari, principalmente porque ele diz que ele é como um pai, e o Benjamin fala, você é como um filho, eles se veem, né, se identificam ali. Então, enfim, eu confesso que eu fiquei mais do lado do Samuel nessa história toda. Consegui gostar mais desse personagem nessa temporada. Sei que tem gente que não suporta ele, mas eu achei que a história dele foi interessante e, honestamente, eu fiquei com muita dó, eu fiquei muito triste pelo final do personagem. Eu acho que o Samuel merecia muito mais do que isso. No final, eu achei que ele tomou várias decisões burras que levaram ele até aquela situação. Então, simplesmente foi uma burrice atrás de outra, porque, assim, primeiro de tudo, por que você vai na casa do cara, você sozinho? Tudo bem que você acha que ele é uma boa pessoa e que ele nunca vai fazer, né, nada contra você e tudo mais, mas tipo, por que você leva o chip com você? Por que ele não guarda esse chip num lugar, tipo, deixa com a Rebeca na casa dele e vai até lá e fala, olha, pode me revistar, não tô com o chip, entendeu? Ele poderia ter, né, tipo, o Samuel, ele vem de uma família pobre, ele já teve vários problemas com a lei, já teve vários problemas com pessoas barra pesada, então ele poderia ter pensado um pouquinho a mais, né, sobre toda essa situação. Mas, enfim, coitado, não é culpa dele, mas eu fiquei com muita pena, achei que o personagem merecia mais, eu fiquei de coração partido nessa cena do final. Achei que foi um final triste pra um personagem que teve uma jornada interessante por todas essas temporadas e que, querendo ou não, tinha, né, um espaço muito de protagonismo dentro da série, e eu achei que ele merecia mais. E depois do final também acho que fica bem óbvio o que vai acontecer, mas obviamente ele foi apunhalado pelas costas pelo Benjamin várias vezes, né, e isso não é culpa dele, mas enfim, coitado, né, ele só queria ter uma família e ele só queria se encaixar em algum lugar e viver a vida dele, e ele não conseguiu fazer isso em momento nenhum. Então, assim, muito triste. Muito, muito triste. Bom, eu acho que é isso. Eu agora não me lembro se eu consegui falar de tudo, se eu não esqueci nada. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa aqui nos comentários, a gente vai falando. O vídeo já tá gigantesco, então, assim, é impossível falar de tudo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero muito saber o que vocês acharam, então deixa aqui nos comentários pra mim. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Se a gente tiver mais coisas pra falar, posso fazer um outro vídeo. E, obviamente, quando a gente tiver um pouquinho mais de informação sobre a 6ª temporada, vou trazer aqui o quê? Expectativas pra 6ª temporada, mas é só vocês o quê? Assistirem muito esse vídeo, muito, 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 deixar o like, mandar pros amigos, mandar no grupo de zap, em todos os lugares que vocês quiserem, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!